Muito bom dia, amados irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje lendo a palavra de Deus, pois quando nós nos reunimos com alguém importante, primeiro fala a pessoa importante. Então, primeiro vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje nós consideraremos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, os versos 1 a 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Assim temos lido a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, os versos 1 a 13. Oramos para que o Senhor inscreva a sua palavra em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Bem, depois que ouvimos a palavra do Senhor, o que temos a dizer em nossa reunião, primeiramente, é confessar os nossos pecados. Falar que nós não somos adequados para comparecer à presença de Deus, mas só o fazemos pelos méritos de Jesus. Então quero convidá-lo a orar neste instante, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. A verdade é que sabemos o que é certo, mas amamos o que é errado. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus.
Vamos, neste momento, acompanhar um cântico. Vamos orar a Deus, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo nosso país e intercedendo pelo mundo que sofre com essa pandemia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lado um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente no combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros,
e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos tratar da passagem lida, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 13. E o assunto do texto é a imoralidade dentro da igreja. Bem, meu irmão, um ano mais velho do que eu, acordou à noite sentindo-se mal e teve logo em seguida um desmaio. A sua esposa, muito assustada, levou-o às pressas para o hospital. E quando os médicos o examinaram, eles descobriram um tumor que precisava ser retirado imediatamente. Eles rapidamente anestesiaram e fazendo com que meu irmão dormisse para cortar o seu corpo e retirar a parte doente. Os médicos disseram que se a operação não tivesse sido feita, ele teria morrido, pois a multiplicação das células más em seu cérebro passariam para todo o corpo e que eles deviam eliminar essa possibilidade do que eles chamaram de metástase. Bem, a igreja em Corinto estava precisando de uma operação semelhante. Havia dentro da igreja uma parte doente do corpo que estava envenenando o restante da igreja. E Paulo, como um cirurgião hábil, fez o seu diagnóstico para a remoção imediata daquela parte do corpo que estava afetando todo o restante da igreja. Bem, nós temos então os versos 1 a 2, vamos considerá-los um diagnóstico mortal aí descrito nos versos 1 a 2. Diz-nos o texto: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A moralidade da cidade de Corinto era algo como a passeata gay que nós temos em São Paulo. Era comum ouvir falar de casais que estavam vivendo juntos sem a bênção do casamento. E a homossexualidade era considerada uma alternativa aceitável entre eles. Os crentes da igreja em Corinto tinham sido salvos para viver longe dessa imoralidade. E eles foram chamados para serem filhos santos de Deus e especiais para o serviço de Deus. Havia, porém, um problema. Eles ainda moravam na cidade de Corinto. Viver nessa cidade era difícil e assim eles começaram a ser influenciados por seus baixos padrões morais. E ao invés de viver como crentes, alguns deles começaram a viver como os coríntios. E assim a imoralidade entrou na igreja. Isso acontece com pessoas que vivem em cidades que dão muita ênfase ao carnaval. E isso também acontece quando há uma votação para eleger, por exemplo, nós tivemos isso há pouco tempo, para eleger o Cristo Redentor do Rio de Janeiro como sendo um dos patrimônios da humanidade, uma das maravilhas da humanidade. Muitos evangélicos votaram a favor disso. Ora, imagens que sirvam para idolatria, isso é pecaminoso.
nós não devemos nos envolver com isso. Bem, o verso 1 faz um comentário sobre a imoralidade que ali estava acontecendo. Quando diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Veja que simplicidade, que clareza, como Paulo é direto e objetivo no que ele trata. Paulo tinha ouvido algumas notícias perturbadoras de Corinto. O comentário era que havia uma doença mortal que estava infectando a saúde da igreja, como um câncer que estava espalhando o seu veneno lentamente pelo corpo. E chegou ao ponto que a imoralidade dentro da igreja estava ultrapassando até mesmo a imoralidade da cidade de Corinto. Então você vê isso ainda no verso 1, o tipo de imoralidade envolvido. Diz-nos o texto: imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Havia um caso na igreja de Corinto em que um homem estava morando em incesto aberto com a esposa do pai. Presumivelmente era a sua madrasta. E não somente esse tipo de relação era proibido nas Escrituras, em Levítico, capítulo 18, versos 7 a 8, e também em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 30, essa prática era considerada imoral, até mesmo entre os incrédulos de Corinto. Os crentes de Corinto tinham conseguido chocar uma cidade onde a homossexualidade e adultério eram comuns. Já imaginaram isso? Que situação vexatória. Então, há várias coisas que devíamos notar sobre essa situação. Primeiro, essa é uma situação progressiva. Paulo fala no tempo presente aqui. Alguém estava vivendo com a esposa do seu pai. Ele não está se referindo a um pecado que aconteceu uma vez e então foi seguido de tristeza e de arrependimento, como comumente acontece. Ele está descrevendo uma relação que continuava existindo, que existiu e continuava existindo. Segundo, é que havia um membro da igreja envolvido nessa situação. Não era uma pessoa de fora, não era um homossexual, era um membro da igreja. E ele estava cometendo este pecado e ainda assim era membro da igreja de Corinto. Ele ainda era aceito como membro da igreja, embora estivesse vivendo em imoralidade aberta, escancarada. Então esta pessoa estava reivindicando lealdade e devoção a Jesus Cristo e ao mesmo tempo vivendo nessa imoralidade tão chocante. Ele vivia como Satanás e se dizia seguidor de Cristo. Terceiro aspecto é que a igreja tolerava essa situação, e isso é o pior. A reclamação de Paulo não é pelo pecado ter acontecido, mas sim porque não houve nenhum clamor dentro da igreja para que esse membro fosse disciplinado. Não houve nenhuma providência da igreja contra isso, e a condição de pecaminosidade era aceita por toda a igreja. A única atitude que a igreja tinha manifestado em face deste pecado era de arrogância, nariz empinado. Bem, então nós passamos ao verso 2. Considerem aí a resposta ao desafio da imoralidade. Diz assim o texto: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O pecado que revelou a vida feia dessa igreja era somente a ponta
do iceberg. A sua presença trazia à luz um problema ainda mais sinistro, mais horrível. E o problema era o da arrogância espiritual. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, lá em Mateus 5, verso 4. E ao invés de chorar a condição pecaminosa que havia infectado a igreja, os crentes de Corinto se sentiam orgulhosos e arrogantes ainda por causa disso. E eles racionalizaram a situação e achavam que aquele era um sinal da liberdade cristã. Liberdade cristã. Eles estavam usando o conceito de graça para desculpar o pecado. Qual o conceito deles? O conceito deles era o seguinte: a graça de Jesus perdoa qualquer pecado. Então vamos pecar bastante para que a graça de Jesus ainda seja maior. Isso era uma atitude dos nicolaítas, que você pode encontrar. Nicolau era um diácono eleito lá no capítulo 6 do livro de Atos, e depois ele é descrito no texto de Apocalipse. Bem, irmãos, alguns crentes de Corinto sofriam de mau entendimento coletivo. Eles argumentavam que se Cristo morreu pelo pecador e se morreu para perdoar pecados, então devíamos pecar bastante. Há algum tempo eu preguei o evangelho a uma pequena menina que morava perto de minha casa. E eu expliquei a ela que todos temos pecados e que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Quando eu terminei o ensino que eu dispensei a elas, então eu resumi tudo e lhe perguntei: então o que você precisa fazer para ir para o céu? E ela pensou por um momento e então respondeu: pecar muito. Ora, estão vendo? Esse não é um raciocínio muito incomum, e que esse raciocínio existiu na igreja de Corinto, e as pessoas achavam que podiam pecar bastante, e assim a graça de Deus ainda seria maior. Eles não só desculpavam o pecado deles, mas eles se orgulhavam desses pecados. Eles estavam orgulhosos da graciosa atitude que tinham. Já imaginaram isso? O orgulho deles conduzia-os à arrogância, à presunção de que o pecado deles era uma virtude, era a liberdade cristã. Afinal, cada um escolhia o seu modo de viver, cada um podia fazer o que quisesse e a graça de Jesus perdoaria tudo. O orgulho é assim. Um coração orgulhoso tem o efeito de fechar os olhos ao que está errado, não é? Mas o cristianismo não é uma religião de orgulho. Nós não temos por que ser orgulhosos, pois tudo o que temos foi dado a nós. Então, nos versos 3 a 5, eu tenho o tratamento prescrito pelo apóstolo Paulo para essa situação. Diz-nos assim a passagem: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei que como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, Paulo passa do diagnóstico da doença para o seu tratamento. Ele pede uma cirurgia imediata e ele pede uma remoção cirúrgica daquela parte do corpo que estava infectada. E até este ponto, na sua carta,
Paulo vinha pedindo a unidade da igreja de Corinto. Agora ele mostra que também existe a necessidade de uma divisão. Há uma ocasião em que a igreja de Deus precisa ser dividida. Aquela era a hora. Essas coisas funcionam mais ou menos assim. Nós somos seguidores de Bíblia, não somos seguidores de igreja. Mas se nós estamos em nossa casa e a nossa casa pega fogo, então é nosso dever apagar o fogo da nossa casa. Mas se nós olharmos para o fogo, para o incêndio e entendermos que não seremos capazes de apagá-lo, o melhor é sair da casa para que não morramos dentro dela. Não somos seguidores de igreja. E se a igreja persiste no erro de abandonar os ensinos bíblicos, nós somos seguidores só de Bíblia. Devemos seguir a palavra de Deus. Bem, agora então Paulo mostra que existe essa necessidade de divisão. E nós temos aí um julgamento feito por Paulo à distância, não é? O verso 3, nós temos esse julgamento. Ele fala assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no Espírito, já sentenciei como se estivesse presente, diz ele no verso 3. E note que nós temos aí uma cadeia contínua de pensamento nos 3 versos. E em grego, esta é uma única oração, longa oração, uma única oração. A cláusula principal dessa oração parece ser: eu, na verdade, já sentenciei como se estivesse presente, entregue a Satanás. Parece ser esse o ensinamento desses 3 versos. E Paulo se imagina presente em Corinto. Ele lhes diz o que ele já fez em sua própria mente com relação a este assunto. Ele se imagina na reunião do conselho, ele se levanta durante a reunião e apresenta uma palavra solene de repreensão. E ele se dirige ao corpo para remover o membro pecaminoso do seu meio. Este é o princípio da disciplina na igreja. A igreja precisa ter disciplina. E então no verso 4 nós temos um espírito presente. Paulo diz assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. A igreja deve exercer a disciplina em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma razão para isso. A igreja não tem nenhuma autoridade de si própria. A única autoridade que tem é a que foi delegada a ela por Jesus Cristo. E esta autoridade inclui a autoridade para exercer disciplina, como nós podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versos 15 a 17, dizem-nos assim: se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Jesus estabelece o processo pelo qual a disciplina da igreja deve funcionar. Assim que você tem consciência de que um membro da igreja está envolvido em algum pecado específico, você vai a ele particularmente. E pode ser que ele escute sua repreensão, sua reprovação, e que ele se arrependa. Isso é possível. E se ele aceitar a disciplina, isso então mostra que você atingiu o seu objetivo e a restauração do crente é imediata.
E se o crente se recusar a ouvi-lo, então você leva um ou dois irmãos, dois crentes com você, e uma vez mais você confronta com o pecado dele, você confronta o pecado dele. E se ele se arrepender do pecado, então você realizou o propósito e o assunto deve ser finalizado. Agora, se o crente se recusar a ouvir você e aos seus companheiros, o pecado dele deve ser levado ao conselho da igreja. E se ele se recusar a escutar até mesmo a igreja, então ele deve ser excluído da igreja. Ele será considerado um pagão e será tratado como um pagão, um gentio e publicano, conforme o verso 17 do capítulo 18 de Mateus. A disciplina contra o crente rebelde não termina aqui. Cristo continua nos versos seguintes, versos 18 a 20 de Mateus 18. Diz-nos assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até o verso 20. A igreja recebeu uma autoridade real aqui. Ela recebeu a autoridade de ligar e desligar aquilo que esteja ligado ou desligado no céu. Ela recebeu esse poder para advogar em favor de Jesus Cristo. Observe o que eu disse. Eu não disse que o Papa da Igreja Católica Romana tem este poder. E eu não disse que o pastor de sua igreja tem este poder. É a igreja, como um grupo coletivo, que recebeu essa autoridade. Isso é exatamente o que Paulo está descrevendo quando fala de reunidos, e eu com vocês em espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a reunião da igreja, e nesta reunião a igreja deve, com um corpo unificado, excluir aquele membro que está infectado e que se recusou a ser curado repetidamente. Bem, então no verso de número 5, nós temos uma entrega para a destruição. Lemos assim: entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele tem sido um verso problemático para todos os estudiosos da Bíblia, o verso 5. E há duas interpretações possíveis desse versículo. E eu quero que você preste toda a atenção nisso. Primeiro, isso se refere à exclusão do pecador da igreja. O ato de colocar fora do reino de Deus e dentro do reino de Satanás. Essa pessoa sai da igreja, sai de dentro do reino de Deus e é colocada dentro do reino de Satanás. É uma interpretação. A segunda interpretação é que isso significa que o corpo do pecador deve ser entregue ao poder de Satanás, de forma que Satanás tenha permissão para fazer com ele o que Satanás desejar. Qual visão é a correta? Eu acredito que ambas estão corretas. Que coisa terrível ser tirado do reino de Deus e colocado no reino de Satanás. Ter o corpo entregue para Satanás, para que ele faça com o seu corpo, com a sua vida, tudo o que ele desejar. Que coisa terrível é essa? Este ato inclui a remoção do homem em pecado da assembleia da igreja. Mas vai muito além disso, na verdade. Este homem entregue a Satanás, a mão poderosa de proteção de Deus é afastada.
Satanás recebe plena liberdade para fazer a este homem o que Satanás desejar. Isso é o que aconteceu com Jó. Não é que Jó tivesse pecado, ele não pecou, ele não foi vítima de disciplina da igreja, mas o corpo dele foi entregue ao poder de Satanás. Seus bens foram destruídos, sua família foi morta e a doença tomou conta de seu corpo. Foi pela mão de Satanás que todas essas calamidades aconteceram na vida de Jó, porque Deus permitiu que um dos seus filhos especiais sofresse tanto tormento. Eu não sei, mas Deus permitiu e tornou o último estado de Jó ainda melhor do que o primeiro. Bem, no verso 5 nós temos então uma salvação espiritual. No verso 5, uma salvação espiritual. Nós lemos assim: eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A razão de este pecador ser excluído da igreja e entregue a Satanás é para que o seu corpo sofra destruição, mas para que o seu espírito seja salvo. E eu admito que isso soa um pouco profundo, não é? Isso me lembra de quando meu pai pegava o cinto para me bater. Me lembro disso. E ele dizia: isso é para o seu próprio bem. Francamente, eu nunca acreditei muito nas palavras dele. E você quer saber de uma coisa? Ele tinha razão. Era para o meu próprio bem. Meus filhos ouviram essa mesma coisa da minha parte e certamente não acreditaram quando eu dizia que aquilo era para o bem deles. Mas agora eles são adultos e eu penso que eles sabem que as correções que tiveram foram para o bem deles. A razão do crente em pecado ser entregue a Satanás era para que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. A disciplina do crente em pecado é uma parte integrante do processo de salvação. Isso é importante. Quando você veio a Cristo pela fé, você começou um processo e você foi salvo, mas você também começou a ser salvo. Você foi colocado à parte para ser santo, mas essa santidade começou a ser trabalhada em sua vida de modo muito prático. E você ainda não é perfeito, mas você é melhor do que você era antes. Você está indo em busca de um objetivo, e essa meta é ser como Cristo. Deus está muito preocupado com você e com o fato de você atingir essa meta. E quando você começar a desviar dessa meta e cair em pecado, Deus faz algo drástico para trazer você de volta. Ele dá ao seu povo, à igreja, a autoridade para chamar você de volta. E se isso não funcionar, ele dá ao seu povo a autoridade de entregar você para o diabo, entregar você ao poder de Satanás. Satanás adoraria pôr suas mãos em você, tenha certeza disso. Ele adoraria fazer com você o que ele fez com Jó. Ele adoraria destruir o seu corpo. Deus permitirá isso se for o único meio de você voltar para a igreja. Deus permitirá. E Ele permitirá isso se isso significar a salvação do seu espírito. Você poderia pensar, isso é um pouco extremado, não é? Isso é um pouco exagerado. Deus não podia só ficar de pé em um canto e nos mandar dormir sem janta? Bem, sim. Isso é uma ação extrema, mas o pecado também é extremo. Deus quer que o seu povo se livre do pecado e Ele irá tão longe quanto for necessário para atingir
esse fim. Ele foi até mesmo ao extremo de enviar o seu próprio filho para morrer por você. Veja o quanto a sua salvação é importante para Deus. Então nós temos agora a lição do fermento. E essa lição do fermento está aí no texto, os versos 6 a 8, quando nos dizem assim esses versículos. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo passa agora a ilustrar a verdade que está ensinando, e a sua ilustração é sobre o uso do fermento. O que é o fermento? Quando o pão era assado, um pedaço pequeno de massa era tirado e posto de lado. E este pedaço pequeno ficava vários dias até que começasse a fermentar e azedar. E quando azedava, era colocado no saco de farinha que seria usado para fazer os próximos pães. Era este o processo que fazia o pão crescer quando fosse assado. Então é um fenômeno comum, verso 6 ali, ó. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Paulo usa o processo de fermentação para ilustrar o que está acontecendo na igreja de Corinto. Assim como um pequeno pedaço de fermento levedado e contaminava toda a massa, assim também um pequeno pecado permitido dentro da igreja levaria a igreja inteira a ser influenciada. É isso que ele está ensinando. O pecado sempre tem uma influência negativa. Ele é como uma gangrena. Se você não curá-la, ela se espalhará para o seu corpo inteiro. E você pode ter uma igreja grande e uma grande escola dominical e um programa de evangelismo ativo e pode se preocupar com os pobres, mas se você permitir o pecado, então a sua igreja morrerá. Só um pouco de levedura é necessário para começar o processo de fermentação. Ela rapidamente penetra todo o produto em que é colocado. E o pecado também é assim. Tem uma tendência para crescer e se multiplicar até que infecta o ambiente inteiro. É como pegar uma luva branca e tentar lavá-la na lama. Você não vê a lama se tornar luva, mas você vê a luva se tornar lama. Então eu tenho um mandamento conclusivo aí. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Verso 7. Isso traz Paulo à sua conclusão. É preciso remover as áreas infectadas. Aqueles que continuam vivendo em pecado, é uma exortação para remover o pecado da igreja. E se houver pecado em sua vida, então você deve remover esse pecado. Há uma razão para isso. É assim que você pode se tornar o que você foi declarado ser: cristão, santo, separado. Você deve lançar fora o pequeno pedaço de levedura, de forma que você tenha uma massa nova. Você já é uma nova massa, você deve se limpar. E ainda, você já foi declarado limpo por Deus em sua posição. E sua experiência precisa combinar com sua posição. Você precisa viver de acordo com o que você é. Você não vive uma vida santa para ser santo. Você vive uma vida santa porque você é santo. Isso nos diz algo sobre a levedura. Levedura necessariamente não representa pecado. Antes,
levedura representa influência. Pode ser ruim, uma influência pecadora, velha levedura, ou pode ser um bem e uma influência positiva, nova massa. E aqui está a lição: você é uma influência no seu mundo. A pergunta é: que tipo de influência você é? Você é uma influência para o mal, para o erro, ou você é uma influência para o bem, para o reino de Deus? Então, no verso 7, eu ainda tenho mais um quadro, e é o quadro da Páscoa. Veja aí: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, diz aí o texto. A figura da levedura estava intimamente vinculada à ideia judaica da Páscoa. A Páscoa e a semana que a seguiam era um tempo quando todo judeu tinha que comer pão sem fermento. Isso simbolizava que era um povo de Deus e que tinham abandonado o antigo modo de vida deles quando saíram do Egito. Tinham abandonado a influência do Egito. Cada ano eles comiam o cordeiro pascal que tinha sido sacrificado por eles e comia pão sem fermento e se lembravam de que Deus tinha feito a eles este benefício. Agora a imagem mudou. Nós não olhamos para o sacrifício atual. Nós não tiramos o fermento de nossas mesas uma vez por ano. Nossa Páscoa é uma Páscoa contínua. Cristo morreu de uma vez por todas por causa do nosso pecado. Ele é o último Cordeiro de Páscoa. E ele morreu na cruz. E a ira de Deus passou sobre nós e recaiu sobre Cristo. Esse sacrifício não precisa nunca mais ser repetido. Diariamente é uma Páscoa para nós, todos os dias. Então nós não removemos o fermento uma vez por ano. Ao invés disso, devemos manter distante o fermento do pecado diariamente. Devemos afastar a influência negativa. Ok? Nós temos então os limites de separação estabelecidos aí pelo apóstolo Paulo, e agora dos versos 9 até o verso 13, quando nos dizem o seguinte: já em carta eu vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo disse aos coríntios que se separassem do membro que estava em pecado. Ele passa a definir os limites que essa separação deve ter. Os coríntios tinham uma tendência de fazer tudo de forma extremada. Havia aqueles que ouviram a mensagem da graça e da liberdade, que assumiram ser certo permanecer em pecado. Mas havia também aqueles que tomavam a separação ao ponto de se separar de todo mundo e inclusive deixar de evangelizar, porque isso significava falar com incrédulos. E assim Paulo define os limites de separação. Esta separação só se aplica àqueles que reivindicam ser crentes. Então nós temos o fato da separação aí, no verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Isso tem levado alguns estudiosos a referir-se a uma carta anterior que Paulo teria escrito aos coríntios. Mas essa interpretação não é necessária. Paulo havia acabado de dizer aos coríntios que não se associassem
com pessoas impuras. Essa foi a sua mensagem na primeira parte deste capítulo. E agora ele explica o que quer dizer com pessoas impuras. Está explicado aí. Então, no verso 10, nós lemos a interpretação do próprio Paulo sobre separação. Ele diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Corinto estava cheio de pessoas impuras, e Paulo não está descrevendo alguém fora da igreja como impuro. Se os coríntios não deviam se associar com os impuros, e se só havia impuros em Corintos, isso significaria que os crentes não podiam ter contato com ninguém da cidade, certo? Errado. Paulo não quer dizer que se afastem de todos os pecadores. Isso significa que tinham que construir um foguete e deixar o planeta Terra e morar em outro lugar. Não é isso que Paulo está ensinando. Muitas igrejas e muitos pregadores ensinaram a importância de construirmos um condomínio fechado para a igreja, para que os nossos filhos fossem educados por pessoas de igreja e para que, enfim, tudo acontecesse dentro de um ambiente cristão. Não foi assim que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo enviando seu Filho a ele para viver no mundo. Nós devemos viver no mundo e influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. O que Paulo diz é que os crentes de Corinto não deviam se associar com uma pessoa impura que se dizia seguidora de Jesus Cristo, impuro dentro da igreja. Então, a classificação Paulo dá aí agora da separação. Como é que ele classifica essa separação? No verso 11. Ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Verso 11. Você não tem que entregar um pecador incrédulo a Satanás, porque não precisa disso. Um pecador incrédulo já é de Satanás. Por que você teria que entregá-lo novamente a Satanás? Ele já é de Satanás. Não tem isso. Então, um incrédulo vive de acordo com este mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, conforme diz Efésios 2:2. Ele é, por natureza, um filho da ira, e não precisa mais ser entregado a Satanás, porque ele já é de Satanás. Então, esta separação não é ordenada por Paulo, só se aplica àqueles que são chamados de irmãos. Só se aplica ao pessoal da igreja. E só se aplica àquele que se diz crente e vive como incrédulo. Se diz seguidor de Cristo e vive como Satanás. Paulo dá uma lista de pecados que descrevem esse estilo de vida. Quer saber quais são eles? Ele é uma pessoa impura, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Ele pode ser tudo isso. E eu quero que você veja algo nessa lista. Há muitos pecados mais sérios que são deixados de fora dessa lista aí. E esta lista não diz nada sobre assassinato. Essa lista não diz nada sobre estupro ou roubo com uso de arma, e ela é composta de pecados que seriam socialmente aceitáveis na cidade de Corinto. Mas os crentes não deviam viver como os coríntios. Crentes não devem viver como brasileiros, jeitinho brasileiro de ser, levar vantagem em todas as coisas. Não é o padrão da igreja. Nós devemos falar a verdade, o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Nosso comportamento deve ser exemplar. Crentes não devem viver de acordo com o jeitinho brasileiro. Crentes devem viver como Cristo viveu. O homem que se diz crente e ainda continua vivendo como o mundo deve ser disciplinado pela igreja. Ele deve ser advertido.
E ele deve ser exortado a se arrepender. E se ele se recusar a dar ouvido, ele deve ser excluído da igreja. Depois disso, você não deve associar-se a ele. Ele deve ser entregue a Satanás. Muito bem. Qual é a extensão dessa separação? Está no verso 11. Fala assim: com esse tal, nem ainda com mais nada. Todo o contato social deve ser rompido com o homem que reivindica ser crente e ainda continua vivendo como Satanás, como um pecador. Não é apenas impedi-lo de praticar ou de participar da ceia do Senhor. Não é apenas excluí-lo do culto da igreja. Ele deve ser evitado pela comunidade toda, por toda a igreja, por todos os crentes, até que ele se arrependa. Não podem participar de estudos bíblicos em casa. Eles não devem ser convidados para jantar. E eles devem ser totalmente evitados. E há várias razões para se fazer isso. Primeiro, esta é a forma do pecado não contaminar a igreja. Primeiro, Paulo já usou a ilustração do fermento para mostrar como um pouco de pecado pode influenciar o corpo inteiro. Segundo, porque a cidade deve ver que há uma diferença entre a igreja e a cidade, entre a igreja e o mundo. E o mundo deve olhar para a igreja e ver o amor e a santidade de Jesus Cristo. E terceiro, a dor dessa exclusão é planejada para trazer o crente em pecado de volta para Deus. E se lhe permitirem permanecer no pecado sem o benefício de qualquer disciplina, então ele nunca será motivado a abandonar o pecado. Em resposta ao que estudamos na Palavra de Deus, quero convidá-lo a orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua Palavra. Ela nos ensina a orar pelos motivos corretos. Ajuda-nos a lê-la, ajuda-nos a compreendê-la e, compreendendo-a, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos orar na direção correta, pelos motivos corretos e com confiança. Queremos ser filhos melhores, queremos amar o próximo e queremos Te amar acima de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter paz com todos os povos. Queremos ser um verdadeiro templo onde os homens venham buscar a Deus. Queremos desempenhar nosso ministério, desenvolver nossos dons para que sejamos úteis no Teu reino. Queremos caminhar de forma diferente, ver a luz, ser compassivos, agir como Cristo, viver sem presunção, exibir uma natureza renovada e queremos usar aquilo que foi criado para nós. Queremos não apenas saber o que é certo, queremos também fazer o que é certo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo neste instante a acompanhar mais um cântico espiritual. Fiel Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos
estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.